Bom, agora vamos falar sobre a tristeza parasitária bovina, que também é conhecida como TPB. É um complexo de doenças que compreende duas enfermidades bem conhecidas, a babesiose, até o nome é bem complicado de falar, e anaplasmose. Acho que esse é o nome, anaplasmose causada pela Anaplasma marginale. E quem tem mais informações, inclusive, conversa hoje com uma pessoa bem especial, já ligada a esse setor, para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, é o repórter Vinícius Souza, que já está por aqui. Bom dia para você, Vinícius. Bom dia, Ju. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, essas doenças, aliás, são responsáveis por grandes prejuízos econômicos, como mortalidade no rebanho, queda da produção de leite, diminuição no ganho de peso, além de gastos com controle e profilaxia. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, esse tema, eu converso com o professor José Henrique. Muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. E, professor, aí a primeira pergunta que eu já quero fazer para o senhor é como que ocorre a transmissão da babesiose e da anaplasmose. Bom dia. Realmente é um assunto bastante complexo e que causa bastante prejuízo na pecuária brasileira. A transmissão ocorre principalmente pelo carrapato. Porém, a anaplasma pode ser transplacentária, que seria na fase fetal, ainda dentro do útero da mãe, ou por fomites, por problemas de aplicação de medicamento. Se eu usar a mesma agulha em animais diferentes, você pega de um contaminado para um que não seja contaminado e transmite esse agente etiológico. São transmissões biológicas e também transmissões mecânicas. A mecânica seria a agulha e a biológica, principalmente o carrapato. Agora a gente pode identificar a diferença em anaplasmose ou babesiose? A diferença ela é bem sutil, está mais ligada ao local de parasitismo na hemácia. Eles são parasitas que destroem a hemácia, eles ficam nos glóbulos vermelhos, que são as hemácias. A babese ele fica mais para a parte interior da hemácia, o anaplasma mais na periferia. Porém, como todos destroem a hemácia, os sintomas seriam muito próximos e o tratamento um pouco mais diferente entre eles. Agora a gente sabe que existem alguns animais que são mais suscetíveis a esse tipo de enfermidade. Como que acontece? Qual que é a influência para que o animal fique mais vulnerável a isso? Os animais zebuínos, que são Nelore, Brahma, Gir, Sind, entre outros, eles são mais resistentes a todos os tipos de parasita quando comparado com os taurinos, que são os europeus. E essa doença é mais comum, então, no gado de leite, que tem maior concentração de sangue de gado holandês ou Jersey, e também no gado mais indo para o Aberdeen Angus, o gado de cruzamento industrial. Seriam os dois fatores predisponentes, grau de sangue taurino. A idade do animal influencia também? Os bezerros são mais suscetíveis a isso? Influenciam sim. Os bezerros ainda são menos resistentes a esse parasita, de forma geral em todas as espécies. É bem comum em bezerros leiteiros essa doença. Agora a gente sabe aí, o senhor falou logo no começo da entrevista, que um dos pontos da doença é transmitido também pelo carrapato. Como que o produtor rural pode fazer o combate do carrapato, já que hoje ele está tão presente na pecuária e causa tantos danos para o animal? Existem vários métodos para a gente combater o carrapato, né? Porque essa tríade que seria a babesiose, a anaplasmose, associada ao carrapato, são três parasitas que tiram o sangue do animal, tiram a hemácia do animal, né? A babese e o anaplasma destruindo as hemácias dentro da circulação e o carrapato sugando o sangue. Então, os três juntos levam a anemia muito grande. O controle do carrapato seria manejo, você fazer rotação de pastagem, existe já homeopatia, vacina e os controles com remédio, vermífugos para destruir o carrapato. Agora, o olhar do produtor já identifica a tristeza parasitária ou precisa de alguma outra forma de diagnóstico? O olhar ele é bem importante para poder identificar. Esse animal parasitado, ele fica mais triste, come mais devagar, a mucosa do olho, se o produtor olhar, ele vai ficar mais branca, porque está anêmico, ou levemente amarelada pela destruição das hemácias. Quando você tem a hemólise, que seria a destruição das hemácias, você tem a mucosa um pouco mais amarelada, que se chama icterícia, essa coloração. E o animal fica com pelo arrepiado, emagrecimento progressivo, seriam os principais achados do produtor. A morte do animal também, quando ela não é identificada, acontece mais rápido, né? Principalmente nesses animais suscetíveis, que seriam os bezerros com grau de sangue taurino,
a morte seria bem comum acontecer, seria uma das principais causas de morte. Eu diria que em bezerros de leiteiro, as principais causas de morte seriam diarreia, pneumonia e a tristeza parasitária. Agora, como que o produtor pode prevenir esse problema dentro do rebanho dele? Tá. Seria controle do carrapato, embora seja um erro comum, a gente sabe que o produtor controla o carrapato, fala, mas meu animal não tem chance de ter a babese ou a anaplasma porque ele está livre de carrapato. Uma vez o animal contaminado, ele vai ficar contaminado para o resto da vida. Isso é muito comum também em cachorro, que tem a doença do carrapato no cachorro. E a gente fala, meu cachorro não tem carrapato, mas se ele foi contaminado uma vez na vida, qualquer fator de estresse, tanto para o cachorro quanto para o bovino, se seria o momento do desmame, um problema de troca de ambiente, todos os fatores de estresse causam queda na imunidade e esse animal pode desenvolver a anaplasmose e a babesiose. Agora, só para a gente encerrar a nossa entrevista, eu quero saber as formas de tratamento e se o animal, mesmo depois que é curado dessa enfermidade, ele ainda traz essas sequelas para o restante da vida dele. O tratamento seria com medicamentos para anaplasma e para babesiose. O ideal seria chamar um médico veterinário para identificar o problema e tratar da forma adequada. Existem vários medicamentos no mercado para serem usados e uma vez tratado, ele fica perfeito para o resto da vida, porque o problema seria a anemia, a destruição das hemácias. Se você tirou o agente etiológico de lá, o parasita, resolveu o problema, a vida normal, a produção volta ao normal. O que pode acontecer é, se você deixar esse animal doente por muito tempo, principalmente na fase jovem, ele perde o seu crescimento, que a gente sabe que na fase da amamentação é a fase que o bezerro e o potro, eles mais crescem. Então, a gente poderia ter um animal com um tamanho menor, sem expressar toda a sua parte genética, quando é tratado de forma errada nessa fase. Tá certo, então, professor, muito obrigado pela sua participação. A gente conversou aqui um pouco mais sobre a tristeza parasitária bovina, especialmente falando sobre babesiose e anaplasmose. Eu lembro a você que acompanha a nossa programação que essa entrevista daqui a pouco já está disponível no portal sba1.com. Ju, é com você.